Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você estava dizendo algo antes do intervalo. Para ir de acordo com o que você disse sobre as pessoas não entenderem a unção que estava sobre sua vida e que está sobre a sua vida até hoje. Ouvi meus amigos falando disso também um dia. Quero que você saiba, tenho amigos que dizem: o irmão Swagger já está idoso, mas a unção na vida dele ainda é forte. E eu falei: é mesmo? Eu estou sempre perto dele, é uma unção forte. E desde que estou aqui, já faz 2 anos, a unção só cresce. Sério mesmo. Mas eu gostaria de dizer outra coisa. A palavra pregar, no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo. E a palavra grega aqui é carusso, falando de alguém que clama em público. Imagina só, quem clama em público, que proclama, alguém que tem a responsabilidade de alertar a vila. É o que temos que fazer. Temos que estar alertando a vila. Temos uma mensagem, temos algo para dizer e a vila tem que saber o que é. E a palavra carusso, quando diz pregar aqui, está se referindo a esse estilo. Quer dizer, um fervor, provavelmente alguém gritando. E quando alguém se envolve mesmo, existe uma unção. Não estou falando que a unção vem com volume. Não é nada disso. Mas estou dizendo que as igrejas neoliberais e essas mais joviais são uma decepção nesse ponto. Antigamente, algumas denominações ainda tinham um pouco do mover do Espírito Santo, do poder de Deus. Mas chegamos a um ponto agora que eu me pergunto: sobrou alguma? Por exemplo, igrejas que você ou o seu padrasto pastoreou há vários anos atrás, lá em Missouri, aonde ele morava, ainda existem igrejas assim, naquele calibre, hoje em dia, acontecendo lá? Talvez existam, mas estou perguntando, existem naquele lugar? Eu sei de uma. Glória a Deus por isso. A igreja que ele começou já não é mais como era, virou uma igreja neoliberal. 2 das 3 que existem lá agora são neoliberais. E, é, assim, se ele estivesse vivo, não estaria feliz. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei: não deve ter ninguém interessado nisso. Mas, rapaz, está em toda a nação. Irmão Swagger, estou muito agradecido pelo que o Dr. Gray disse, mas vamos esclarecer algo. A unção não é um estilo, porque já vimos denominações diferentes produzirem estilos que dizem ser a unção e a unção não está ali. Na realidade, é a escolha do Espírito Santo sobre a vida da pessoa e pode vir em silêncio. Eu me lembro que em 1987 eu era um estudante aqui no seminário do Jimmy Swaggart e a maioria dos pregadores que vinham, eles se moviam muito, ficavam indo de um lado para o outro no púlpito e sentíamos a unção na vida de muitos naquela época. Mas houve um homem que veio, era um missionário, e eu não lembro o nome dele, eu só me lembro o que aconteceu naquele dia. Enquanto eu era um estudante, eu estava assistindo e ouvindo ele. Ele se levantou para pregar no púlpito e ele quase não se movia, não havia muita ação física dele. Mas a unção do Espírito Santo estava tão pesada que quando ele acabou de pregar, não tinha mais ninguém em seus assentos. Todos correram para o altar. E aprendi algo valioso aquele dia, que a escolha do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, não é só exuberância ou estilo, não é só alguém que soa, pula e cospe. O Espírito Santo unge a verdade e ele pega uma personalidade
diferente e unge. E você sente, dá para sentir. E acho que muita coisa foi feita. Estou pensando em várias denominações e não vou mencionar, que teve uma certa época que tiveram a unção e um certo estilo, mas agora lutam para manter o estilo, mas não tem a unção. E o que acontece é que a unção não é estilo, é a preciosa pessoa e presença do Espírito Santo. Ainda bem que você falou isso, porque o estilo, às vezes pensamos que a maneira como agimos é que representa o Espírito Santo, e não é por aí. Não é. É a verdade, e não existe substituto, e todos nós já sentimos quando o Espírito de Deus começa a se mover. É, é diferente de qualquer outra coisa no planeta. Nada pode se comparar e pode vir de uma canção, de uma fonte, ou de uma pessoa que fica mais parada, ou alguém que sobe e desce os corredores. Já vi acontecer de várias maneiras, mas quem escolhe é Deus. Então, por que pregadores do evangelho não iam querer isso? Isso para mim é um mistério, porque muitos, se não a maioria, não quer. Eu acho que talvez os que eu conheço, todos nós queremos. Eu não estou próximo daqueles que não querem. Eu sei, mas existem milhares que não querem. Eu sei que isso é verdade. Os pastores, os ministros mais jovens, parece que eles não querem isso não. Existe um preço a ser pago pela unção. Você não faz para merecer, não é o que estou dizendo, mas é exigido que você negue a si mesmo. Você não pode fazer por merecer, fazer com que Deus faça algo, mas é um quebrantamento no coração da pessoa, uma abertura que às vezes a vida provê. E Deus orquestra essas circunstâncias, fazendo com que a pessoa chegue ao fim de si mesma, e isso permite que o óleo seja derramado de um vaso quebrantado. E a chave é o quebrantamento, certo? E para chegar a um ponto desse não é fácil, pois nenhum de nós, todos amamos a unção, mas ninguém quer ser quebrado, porque geralmente uma coisa está ligada à outra. Mas eu não posso responder por todos, mas os homens que eu conheço e os que eu trabalho com eles, que caminho com eles, eles querem. E existe um preço a ser pago que não há como merecer. É preciso se entregar. Algumas pessoas buscam atalhos e não existem pelo que é genuíno. Mas o que você chama de sucesso, e o sucesso acho que foi redefinido, e significa não só ser fiel ou ser ungido pelo Espírito Santo, mas números e dinheiro. E isso é mais fácil conseguir isso do que conseguir o que estamos falando aqui. Verdade. É quase uma medida esquecida. Uma das coisas que eu quero dizer antes de prosseguirmos, uma das coisas que vejo entre as pessoas, ainda mais em igrejas pentecostais, e mais cedo, num programa anterior, você mencionou que não podemos ter a mentalidade de ficar satisfeitos como estamos, até onde chegamos, descansar e dizer: ah, tá bom, até aqui já deu. Espiritualmente, não podemos chegar a um ponto que estamos satisfeitos, pois Deus tem sempre mais para nós. Uma das coisas que vi em minha própria vida e vi na vida de outros, às vezes eu vejo nos estudantes aqui no seminário, e é algo que atrapalha o mover e a operação do Espírito Santo, às vezes é essa satisfação no coração que diz: ah, eu estou bem como estou, e eu não quero mais receber. Como o Lauren falou, ele não falou nessas palavras específicas, mas para que Deus nos dê mais, precisamos ser quebrados. Existe um preço a ser pago e vamos passar por algumas coisas para chegar nisso, mas não podemos fazer acontecer. É só manter os olhos em Jesus com o coração faminto, mas o coração precisa estar faminto sem se acomodar e sem tentar colocar a unção em uma caixa no sentido de dizer: ah, tá, isso aqui é a unção e pronto.
Uma das coisas que já vi, vocês também já viram, sobre a unção, é que as pessoas, elas podem tentar imitar a unção com estilo. Não tem nada a ver. Não é isso. Mas por um outro lado também, eu já vi as pessoas aonde quando existe qualquer tipo de emoção na mente deles, pensam: "Ah, isso é só emoção. Eu não quero isso porque eu quero a unção. Eu só quero a unção, não quero emoção." Aonde isso de si só pode ser um desejo sincero, mas pode atrapalhar o mover do Espírito Santo. Eu vejo isso muitas vezes. Existe alguns crentes, eles não querem nenhum tipo de emoção. E eu sei que a verdade, como Lauren mencionou, que não é a unção não pode ser definida somente por emoção. É verdade. Mas a maioria das vezes a unção do Espírito Santo vai tocar uma pessoa de alguma maneira. Nós vemos isso na Bíblia e vemos isso exemplificado em Atos, até com Cornélio, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, que era aquilo, a unção. Começaram a orar em outras línguas e exaltar a Deus. Havia uma expressão e uma emoção envolvida ali. Algumas pessoas têm a atitude, e acho que é mais uma dependência do intelecto, da forma racional de pensar, do que uma dependência sobre o Senhor, Deus, mas não querem emoção alguma. Eles só querem o Espírito Santo em seus próprios termos. E acho que não estou explicando tão bem, mas eu acho que isso atrapalha o mover do Espírito Santo. Não estou nem aí para como Deus trabalha. Eu quero, seja o que ele fizer. E, assim, com emoção, seja como for, mas eu só quero Deus, quero que ele se mova em meu coração e minha vida. E a emoção também, somos seres humanos e como consequência somos seres emocionais. E nosso tempo acabou. Seres emocionais ou não? Obrigado por estar conosco. Te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha